E aí, aprendeu tudo sobre pronome? Vamos começar a nossa aula de correção, pronomes indefinidos, pronomes de tratamento e também vamos fazer uma revisão sobre todos os outros pronomes que a gente viu até agora. Espero que você tenha se dado bem nessa atividade como em todas as outras. Antes da gente começar a nossa atividade, por favor, clica no OK, no coraçãozinho, dá uma curtida aí, ajuda o YouTube a colocar nosso canal no primeiro lugar em pesquisa. Comenta também sobre a sua atividade, sobre a sua dúvida, porque a nossa comunidade aqui está disposta a tirar toda a sua dúvida e eu também vou comentar as dúvidas de vocês. Falando isso, disposto da atividade já feita por você, vamos começar a nossa correção. Vem comigo! Então, pessoal, corrigindo aqui, começando com a nossa primeira questão, pediu para grifar apenas os pronomes de tratamento. Então, aqui é a questão muito simples mesmo. Então, senhora, senhora, senhorita, dona é um pronome demonstrativo, tá? Grifei aqui, circulei na verdade. Aquele senhor fará, vamos colocar um acento aqui nesse fará, gente? Aquele senhor é um pronome de tratamento também. Vossa Excelência para tratamento cerimonioso para altas autoridades públicas, senhor e senhora respeitoso quando não se sabe qual é o cargo ou não quer falar o cargo, né? Vossa Senhoria para altas autoridades do setor privado comercial. Você, um pronome de tratamento comum, não é verdade? Para todas as pessoas às quais você tem intimidade. Então, a primeira questão não foi problema para ninguém. Comenta aí se você teve dificuldade, se tiver dúvida, também comenta. Chegamos na segunda e pediu, grife os pronomes indefinidos, escreva se são adjetivos ou substantivos. Então, esse treino aqui a gente já está fazendo muito. Quero que alguém me ajude. Alguém é um pronome indefinido adjetivo, ele é substantivo, porque ele não está ao lado do seu referente, ele é o próprio referente. Poderia ser aqui, quero que Vitor me ajude. Esse alguém está simbolizando uma pessoa, então ele é o próprio substantivo. Ele tem algo para você. Algo é um pronome indefinido também substantivo. Eu não sei o que é esse algo. Ele não está ao lado de nenhuma outra coisa. Ele é o próprio substantivo. Não quero nada dele. Esse nada também é um pronome indefinido substantivo. Ele não está ao lado de nenhum ser. Ele é o próprio ser. Então, é isso. Ninguém pode me obrigar a fazer isso. Ninguém. Outro pronome indefinido que eu vou chamar de substantivo. Beleza? Outro rapaz. Agora aqui já é diferente. Note que a palavra outro está qualificando o substantivo rapaz. Tá bom? Ele qualifica o substantivo rapaz. Então é sempre bom eu colocar essa observação aqui, gente, que os pronomes eles são classes que se referem a um substantivo. Então, um pronome sempre vai se referir a um substantivo. No caso, os pronomes indefinidos, eles vão quantificar. Podem indefinir também o substantivo, mas eles quantificam mais. O pronome só vai poder se referir a um substantivo. Coloque essa ideia na sua cabeça. Muitas horas depois, estou quantificando a quantidade de horas. Aqui é um pronome adjetivo, então não tem nenhum outro. Então, vou colocar aqui no final. Então, eu tenho um pronome indefinido, que ele é adjetivo por estar ao lado do seu substantivo horas. Vários alunos, muitos, alguns, fique trocando por essa base sinonímica. Isso te ajuda a decorar. Pronome indefinido, o que, gente, aqui? Adjetivo. Viram alguns problemas, certos problemas, muitos problemas. Pronome indefinido, o que, gente? Adjetivo, ele está ao lado do seu referente. Esse treino cai bastante em provas, tá? Muita atenção nele. Terceira questão.
Leia o texto e grife os pronomes indefinidos. De boa, cara, aqui não tem nenhum problema. Então, vou colocar aqui o mais forte. João Barbosa fez a visita várias vezes. Várias está quantificando o substantivo vezes. Vezes é um substantivo. A interessante noiva era matinal demais. Dona Lucinha, porém, não podia dizer nada. Outro pronome. Aqui ele não vem ao lado de nenhum substantivo, ele é o próprio. Que viesse a desagradar a um homem que muito galhardamente se mostrava com ela. Esse muito aqui é interessante que eu grife mais de outra cor. É bom que você mantenha canetas diferentes aí quando estiver fazendo a sua atividade, porque esse muito aqui, ele vai intensificar o advérbio galhardamente. Então, esse muito aqui que se parece com um pronome, na verdade ele é um advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade. É bom que você aprenda, candidato, que os advérbios servem a 3 senhores. Então eu vou colocar aqui, você faz no seu material aí. O advérbio, deixa eu colocar aqui embaixo que está na minha câmera. Então, vou colocar aqui embaixo. O advérbio, ele serve a 3 senhores. Os advérbios, eles completam o sentido de 3 coisas. Qual é o primeiro, gente? Ele completa o sentido do ava. Deixa eu colocar aqui, fazer essa mnemônica para você. Ele vai completar o ava. O que é esse ava? Simples. Eu tenho o a, que é um adjetivo, o V, que é um verbo, e o A, que é outro advérbio. Então, você pode ter certeza que quando uma palavra completar elementos do ava, eles serão advérbios. Tem algumas exceções. O que foi que a gente aprendeu ali em cima? Que os pronomes, eles só podem se referir a um substantivo, ok? Aqui eu tenho o ava, os advérbios que se referem a um ava. Então, como a palavra muito está se referindo ao advérbio galhardamente, esse muito não pode ser um pronome, porque pronome não completam advérbios. Toda palavra terminada em mente, a maioria delas é um advérbio de modo. Então, muito intensificou a palavra galhardamente. É um advérbio. Se você não entendeu isso, comenta aqui para que a gente possa tirar a sua dúvida. A visita nunca ia além de 2 horas. Nunca é advérbio de intensidade. Era passada em poucas coisas. Poucas, algumas, completa a palavra coisas, que é um substantivo. Insignificantes. Entremeada de suspiros do noivo e muita faceirice. Esse muita completa o substantivo faceirice. Aqui é um substantivo, ele está quantificando. Como assim, Vitor? Quantifica, gente. Olha, faceirice é uma pessoa faceira que vive de bem com a vida, muita faceirice, muita coisa boa na vida. Troca aí por problemas, que não é sinônimo, mas troca por problemas. Muitos problemas. Esse muito quantifica a palavra faceirice, que é um substantivo. Portanto, muito aqui é sim um pronome indefinido. Adjetivo também. Ok? Se não entendeu, comenta. Nas frases abaixo, diferencie pronome de advérbio. Escrevi pouco. Note que a palavra pouco aqui quantifica, aliás, intensifica o verbo escrever. Coloca aqui embaixo que é um verbo. Portanto, pouco vai ser um advérbio de quê? De intensidade. Se a questão de intensidade não resolver, verifique quem é que ele está completando, tá? Então, completa a palavra escrevi, que é um verbo. Pois poucas aulas, algumas aulas, ele quantificou. Eu tenho aqui um pronome indefinido. Adjetivo, porque está ao lado do seu substantivo aula.
Muitas pessoas, algumas pessoas reclamaram muito. Note que muitas quantificam pessoas. Pessoas é um substantivo. Portanto, muitas vai ser um pronome indefinido adjetivo. Veja que ele enumera muitas, algumas, poderia ser 20 pessoas. Aqui é um pronome indefinido. Reclamaram muito, já muito aqui completa o verbo reclamar. Então, esse muito aqui só pode ser o quê, gente? Advérbio de intensidade. A intensidade da reclamação foi alta, certo? Vamos chegando aqui no próximo. Bastantes atletas, muitos atletas. Então, bastante aqui, ele vai quantificar a palavra atleta. É um pronome indefinido adjetivo. A palavra bastante é confundida, é incomum essa palavra no plural aqui no Brasil. Na dúvida, troque a palavra bastante pela palavra muito. Veja, muitos atletas variou. Portanto, a palavra bastante vai variar. Bastante é um pronome indefinido porque também se refere a um substantivo. Já esse bastante aqui está completando o verbo. Correr não é verbo? Quando a palavra bastante completar um verbo, ele é um advérbio. Por quê, professor? Quais são? Advérbio. De quê? De intensidade. Por que aqui é um advérbio? Porque ele completa verbo. Lembrou daquela dica que eu coloquei lá em cima? Os advérbios, eles completam 3 senhores. Quais são esses 3 senhores aqui, gente? O ava, adjetivo, verbo e advérbio. Não se esquece disso, anota aí no rascunho de vocês. A febre dele está muito alta. Veja que muito está intensificando o adjetivo alta. Alta é um adjetivo, portanto, muito é um advérbio de intensidade. Poucas pessoas quantifica pessoas, que é um substantivo. Poucas vai ser um pronome indefinido. Tem muita fé, muita fé. Qual é a classificação de fé? Fé é um substantivo. Muita, no caso aqui, vai ser também outro pronome indefinido. Tudo bem? Esse assunto aqui, gente, pode parecer um pouco espinhoso. Se você tem dúvida, sugere aqui nos comentários se precisa de uma outra aula, se precisa de um simulado para fazer mais questões, porque português é treino. Se você aprender a teoria e você não treinar, não fizer as atividades, adeus, meu filho, você não aprende mesmo. Ninguém aprende por osmose. Não dá para fazer um download, tem que treinar. Vejamos aqui na quarta questão que pediu para identificar a classe gramatical grifada. Beleza, então vamos lá. Eu tenho aqui, a viúva disse a João Barbosa dentro de pouco tempo. Pouco completa tempo. Tempo é um substantivo, não é advérbio, é o tempo. Se completa um substantivo, isso aqui só pode ser um pronome indefinido. Não é verdade? Pouco tempo. Eu sei que a ideia dele é de intensidade. Só que eu não posso chamar isso aqui advérbio porque advérbios não completam substantivos. Eu sei que você botou advérbio aqui, eu tenho certeza. Eu estou olhando para o seu caderno aí que você botou advérbio aqui. Eu sei que a ideia é de intensidade aqui. Só que não pode ser advérbio porque advérbio não completa substantivo. Dona Lucinha resistiu pouco mais. Mais é um advérbio. Se completa advérbio, não pode ser pronome. Eu sei que você botou advérbio. Foi o advérbio aqui? O que você pôs aí? Pouco vai ser um advérbio de intensidade. Vai ser um advérbio, porque o advérbio, ele completa advérbios. Advérbios completam o ava, adjetivo, verbo ou outro advérbio.
Porque ainda lhe restavam 2 sobrinhos, os que rodeavam de muitas e várias ações. Ações é um substantivo. Ora, se essas palavras completam substantivo, só podem ser o quê? Pronome indefinido. Posso ir também pela ideia de quantidade, várias, muitas ações. Algumas poderia ser 2 ações, 20 ações. Eu quantifiquei, pronome. Sua gratidão viria a diminuir muito, completa o verbo diminuir. Diminuir não é um verbo? Então, se completa verbos, não pode ser pronome. Isso aqui é um advérbio de intensidade. Outra coisa, outra completa coisa, que é um substantivo. Então, outra é um pronome indefinido. Pensou em várias coisas, várias é um pronome indefinido. Todas o quê? Todas coisas impraticáveis. Aqui eu tenho uma elipse da palavra coisa. É um pronome indefinido. Ok? Se você tiver dúvida, se você errou algumas questões, apaga tudo, imprime o material de novo e faz novamente. Não há problema nenhum em você errar. Na verdade, é até melhor porque você aprende mais com o erro. Se você tem dúvidas sobre essa aula, comenta aqui se é necessário fazer uma outra aula sobre pronomes ou fazer um simulado que resuma todos os pronomes. Tá bom? Até a nossa próxima aula, gente. Forte abraço para vocês e tudo de bom.